Aleluia, Jesus. Vamos orar. Senhor de Deus, meu Pai, nessa noite, Jesus, esse dia, Senhor, que o Senhor nos preparou para te buscar, que o Senhor nos reconheceu da autoridade. Usa a sua vida, Senhor, como instrumento de Deus, para falar nossas corações. Opera, Senhor, que aqui estão, Senhor, nos ouvindo. E a mão de Deus nos poderosa aos alcances na sua alma. Eu sou grande, poderosamente. Toda oposição à sua palavra seja destruída agora. E que a mão de Deus nos poderosa seja na vida da nossa serva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo Deus, aleluia. Glória a Deus. Jesus. Cumprimentando a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos no primeiro dia de campanha. É uma campanha de avivamento, libertação, cura, milagre. Porque Deus, Ele é o mesmo. E Ele opera, é o mesmo desde ontem, hoje. Só quem muda somos nós. Então nós precisamos sim de um milagre, de uma cura, de uma libertação. Então nós precisamos de Deus. Glória ao nome do Senhor. E eu creio que nesses 7 dias de campanha, 8º agradecimento, que Deus já fez. Aleluia. Porque como a palavra do Senhor diz, todas as coisas são feitas. Só temos que crer e caminhar. Aleluia, Jesus. Porque quando estamos no mundo, nós corremos atrás da bênção. Mas quando nós estamos em Cristo, todas as coisas já estão feitas. Aleluia, Jesus. Basta crermos. Então eu creio que Deus já fez. Amém? Amém. E eu vou começar essa campanha em Marcos 5, do versículo 1 ao 20. Como nós vamos falar do endemoniado de Gadareno, eu não vou ler o versículo todo de 1 a 20, eu vou fatiar ele, e conforme eu vou falando, Deus tem uma palavra para cada um deles. Eu queria que você prestasse bastante atenção. E eu quero fatiar com vocês os versículos. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Aleluia. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, e saiu logo ao encontro dos sepulcros de um homem com espírito imundo. Simboliza a grande missão por qual Cristo veio ao mundo. Ele havia acalmado a tormenta do mar, agora acalmaria a tormenta na alma de um homem. Quero parar essa ênfase para perguntar a você: só de olhar para uma pessoa, você sabe o quanto a sua alma está atormentada? Eu lembro que o Marcos vinha aqui e ele cantava sempre aquele louvor do vil tentador. O olhar do vil tentador. E esses dias passou o filme de Paulo. E quando quando Paulo estava escrevendo lá para Lucas, ele dizia que aquelas pessoas que ele tinha machucado, aquelas pessoas que ele tinha levado para a morte, vinha sempre na mente dele, como acusando. Quem acusa o diabo? 24 horas. Tudo que a gente fez de errado. O problema das pessoas que acusam é que elas acham que elas são fofas. Não existe ninguém fofo aqui. Todo mundo é pecador. Se a gente começar a jogar na cara do outro que o outro fez, ninguém vai parar hoje. Porque todo mundo tem algo. Mas as pessoas gostam de se sentir mais, né? Gostam de apontar o erro da cara dos outros. E eu fiquei pensando esses dias, né? Ele sempre cantava acusação do vil tentador. Sabe o quanto uma alma pode ser atormentada? Quanto uma alma? Porque se você olhar para ela por fora, ela pode estar maravilhosamente bem, mas se por dentro, Jesus sabia, mas nós não sabemos. Na verdade, se Jesus não tivesse falado, nós não saberíamos. Jesus é o maior psicólogo. Jesus sim. Quando Jesus disse:
uma nova lei te dou. Se você pensar em adulterar, você já adulterou. Você e eu sabemos o que o outro está sentindo ou pensando. Não menospreze o sentimento ou a dor do outro. O que para você pode ser nada, para o outro pode ser bastante. As pessoas com sensos de justiça, você não é isso, você não é aquilo. Quem é você para apontar? Pare, porque as palavras, elas ferem. Palavra é que nem tiro. Ela pode não matar você na hora, mas ela pode matar você aos poucos. Porque uma palavra, ela pode ser lançada e nunca mais tirada. E você vai dar conta dela, porque Jesus disse isso. Aleluia. Que toda palavra que você disse, você vai dar conta. Então você que anda por aí acusando os outros, falando disso, falando daquilo, tome cuidado, que a sua língua serve de condenação para você mesmo. Quem é você para julgar quem tá lá embaixo? Quem é você para fazer isso com o outro? Uma reflexão para você sobre a palavra de Deus, né? E aí, como diz, se você não gostar, fala com ele, porque ele é o dono da palavra. Aleluia, Jesus. Versículo 3. E quando tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia prender. O salário do pecado é a morte, e o único poder de destruir as trevas é a cruz de Cristo. Mas nada pode ceder, nada deste mundo tem o poder, somente Cristo. Aleluia. 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, aguilhões, em migalhas, e ninguém o podia amansar. Não há paz para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Não há vida, embora estamos respirando, mas é como se o vazio fosse eterno. E eu senti isso por anos. Porque quando eu não tinha Cristo, eu não dormia. Quando eu não tinha Cristo, eu não tinha paz. Eu não tinha vários pensamentos. E ao mesmo tempo todos. E é triste dizer, né? Não tem vida. A pessoa que não tem Cristo, ela não tem vida. Ela não consegue viver. E o pior de tudo isso é que a gente vê muito cristãos dizendo assim: não preciso de nada. Não, eu sou bem resolvida, eu não preciso de nada, eu não tenho nada. Nós precisamos de Cristo para tudo. Aleluia, Jesus. Se Ele não nos curar, se Ele não nos sarar, se Ele não nos levantar, se Ele não nos alimentar, o que seríamos de nós? Se um órgão da gente não funcionar, como que vai fazer? A dependência de Cristo é a melhor que nós podemos ter na nossa vida. A do homem não, mas a de Cristo. A de saber, porque quando o mal olha para você, quando os espíritos imundos olham para você, eles olham e falam assim: peraí, aquele ali tem dono. Aquele ali foi comprado por um alto preço de cruz. Aquele terreno ali tem dono. É de Cristo. Eu não posso falar tomar. É quando Ele olha para mim e para você. Esse é o nosso amor. Seis. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Correu e o adorou. O espírito do demônio o adorou. Todos os espíritos de demônios e o próprio Satanás têm que prestar homenagem ao Filho de Deus. Satanás
e todos os seus lacaios foram derrotados na cruz. Lembra que a Bíblia fala que eles se prostram e reconhecem, mas eles não obedecem. Se nós não obedecermos, nós não seremos diferentes. Temos que obedecer ao Senhor, obedecer a Cristo. Para que nós possamos vencer no nome dEle, lutar pela nossa família, lutar pelos nossos. Somos mais do que vencedores, não podemos desistir do nosso, não podemos permitir que ninguém venha e diga o que nós devemos fazer com a nossa família e jamais desistir dos nossos. Eles são nossos, o Senhor deu para nós. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te que não me atormentes. O espírito maligno sabia exatamente quem era Jesus e o seu poder. Você sabe quem é Jesus e o seu poder? Jesus não é aquele que muitos pintam numa cruz. Jesus, ele venceu a morte. Ele está vivo. Ele é aquele que acabou de ser cantado agora aqui. Rei dos reis, Senhor dos exércitos. Ao Deus que nós oramos e Ele é vivo, Ele responde. Ao Deus que nós choramos e Ele colhe as nossas lágrimas. É Ele que sabe verdadeiramente das nossas aflições. Quando Ele fala que não me atormentes, isso é porque Deus deu um tempo para Ele. Existe um tempo para esses espíritos, para eles serem confinados no abismo. Está em Apocalipse 20, versículo 1 ao 3. Ele sabe que o tempo é pouco e que pouco tempo lhe resta. E o que Ele está fazendo? Destruindo, tentando dizimar os nossos, tentando levar os nossos. Nós não podemos desistir dos nossos, nós não podemos abrir mão dos nossos, temos que lutar, dizer não, aqui você não vai levar o que é nosso. Nós não podemos abrir mão dos nossos. Porque Ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Constitui uma ordem direta, o que o espírito imundo tem que obedecer e ceder. Ele é obrigado a ceder, porque o Rei dos Reis mudou. É maravilhoso a gente saber que existe uma lei. É maravilhoso a gente saber que existe um Rei. E Ele é nosso Pai. Porque não existe justiça nesse mundo, mas existe a justiça de Deus para as nossas vidas. Para nós que somos filhos do Eterno, existe essa justiça. E é para Ele que nós clamamos. Ele é o nosso socorro presente. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso pastor. É Ele. É por Ele que nós estamos aqui. É Ele. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E quando Cristo pergunta seu nome, é para nos informar quantas pessoas moravam dentro desse homem. O espírito imundo e o demônio principal. Mas muitos outros estavam ali, faziam morada dentro daquela vida. Jesus sabia, mas nós não sabíamos. O olhar de Jesus sempre foi mais profundo. Ele sempre olhou além, sempre viu além
que muitas vezes está escondido até de nós. Santo Deus poderoso. Eu lembro que uma vez eu fui no médico e com esse negócio de que eu não lembro um monte de coisas, que uma parte eu lembro, outra parte eu não lembro, uma parte aparece, outra parte parece que foi esquecida. E aí ele diz assim: não foi esquecida, é que o que você passou é tão forte que se você passar isso segunda vez, seu cérebro pode não aguentar. Como você já teve convulsão, então o seu subconsciente te protege de você mesmo. Olha que interessante. Aleluia, Jesus. Olha como somos complexos. Acreditamos estar libertos e sarados e que não precisamos de mais nada. Terrível engano. Precisamos todos os dias nos libertar de nós mesmos, das nossas crendices, das nossas manias, das nossas mazelas, para o nosso Rei Jesus reinar e o nosso eu desaparecer e morrer. Fácil combater o outro, difícil é nos combater. Precisamos lutar contra as hostes. Precisamos nos levantar como as mulheres e homens de Deus para lutar, guerrear com as armas que Deus nos deu, que é a oração, que é o jejum, que é a unção. Glória a Deus. Pelos nossos. Não podemos parar. Aleluia, Jesus. Não podemos parar. Jamais. Recuar nunca. Desistir nunca. Aleluia, Jesus. Estamos alistados no exército do Deus vivo, que não perde batalha, que não conhece derrota. Santo é o Senhor. 10. E rogar-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província, porque ali aquela área estava cheia de apostasia, espíritos imundos, demoníacos que adoravam prazeres da carne. Por isso ele suplicava para Jesus que não expulsasse eles daí. Até demônios têm lugares preferidos. Eles queriam ficar ali. Por quê? Porque era meio da sujeira, meio da imundície. A nossa carne, ela tem declínio para o mal. Por isso que ela não vai ser salva. A nossa carne é preguiçosa. A nossa carne não quer nada. Por isso que nós precisamos lutar. Por isso que Jesus diz: negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Nós precisamos lutar primeiramente contra nós. Aleluia, Jesus. Nós precisamos, a igreja do Deus vivo precisa lutar pelos nossos. Aleluia. Nós precisamos lutar. E nós juntos somos fortes em Deus. Aleluia, Jesus. Fortes em Deus para vencer contra todas as milícias do mal. Porque o Senhor acampa os seus anjos ao nosso redor para nos dar vitória. Aleluia, Jesus. Não desista dos seus. E no 11. E andava ali, postando no monte uma grande manada de porcos. Embora não fosse lícito, bom criar porcos, ali tinha porcos que dava para ver. Mas quando porcos há escondido dentro de nós, sujeiras de muitas vezes escondemos de nós mesmos. Se examine, Jesus te conhece melhor que você mesmo. Eu que achei que vim para o Evangelho de Jesus por amor ao meu esposo. Eu estava morta e podre por dentro. Morta. Quando eu já passei por muita coisa na minha vida. Mas de tudo que eu passei, eu jamais pensei em desistir de Jesus. Eu já pensei em desistir de pessoas. De Jesus nunca.
importa o que aconteça. Jesus não, porque Jesus é a minha vida. Ele me resgatou quando eu era o lixo do lixo, a parte mais podre desse mundo. E eu jamais vou conseguir pagar tudo isso que eu devo, porque eu devo muito. Como Jesus disse, aquele que foi perdoado a dívida grande deve mais, é mais agradecido. Então a minha dívida era muito grande, minha podridão era grande também. Então eu sou muito grata, Senhor, de todas as lutas que eu passei, que passo. Nunca pensei, eu sempre digo para o Senhor que se um dia eu pensar para Ele me salvar e me levar, porque eu não quero viver outra vida que não seja longe dEle, porque Ele é o meu viver, Ele é o meu respirar, Ele é a minha vida. Mas eu vim para Jesus achando que era por causa do amor ao meu marido, que eu continuo amando, graças a Deus. Mas eu estava tão podre, tão ferida. E o que eu falei sobre as palavras, eu estava tão ferida, tão machucada. O mundo já tinha bagaçado, já tinha destruído, já tinha feito igual chiclete. E às vezes a gente nem percebe. A gente nem percebe. Poxa, mas você já está totalmente limpa? Eu acho que não, Ele ainda está me limpando. Ele ainda está me lapidando. Ele ainda está fazendo. Mas para isso a gente precisa reconhecer quem nós somos. Gosto desse vestido. Minha sogra que me deu. Me lembra do começo, onde só tinha ele. Gosto de lembrar de onde eu vim, mas jamais me esquecer. A gente não pode se esquecer de onde a gente vem. Não pode. Se esqueça de onde você veio. Não deixe nada de subir a cabeça. Não deixe. No 12, e todos aqueles demônios me rogavam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Espíritos demoníacos de enlouquecer. Eles não podiam entrar nos porcos sem a permissão de Cristo, e muito menos poderiam entrar nas ovelhas do seu pasto. Eu li em Apocalipse que tudo que acontece na terra, tudo, absolutamente tudo, é decidido nos céus. Vamos salvar o planeta, vamos salvar a baleia, vamos salvar não sei quem, vamos salvar não sei quem. Tudo que Deus já condenou. Porque o que interessa para Deus é o homem, é a alma do homem e da mulher. Até a última alma ser salva. Vamos ajudar a salvar as almas de Deus? Isso sim Deus quer salvar. 13. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo daqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. Quer dizer que ele não ordenou que fizessem isso, mas deu-lhes permissão. Tudo que Jesus faz, o Espírito Santo de Deus faz é correto. Podemos não entender, pois somos limitados a este corpo, mas quando este corpo não mais nos prender, entenderemos de verdade o Cristo. Porque muitas coisas nós não entendemos, mas vamos entender quando não estivermos limitados nesse corpo. Tudo que o Senhor faz é bom, é maravilhoso. Infelizmente o homem dá um jeito de corromper, o homem dá um jeito de lesar. Por isso que há tantos para pouco, enquanto muitos estão sem nada. Jesus disse: os pobres sempre vão estar aqui, porque o pobre não foi Jesus que fez, foi o próprio homem com sua ganância de querer mais e mais e mais e mais.
foi Jesus. Não foi Jesus. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Uma grande multidão. Jesus chega e causa alvoroço, porque onde Jesus chega, ele muda cenário, ele muda vida, ele muda história, e ele muda de dentro para fora. Ele muda. Quando ele toca na gente, ele muda. Esse amor dele é maravilhoso. Não há nada melhor neste mundo. Nada é melhor do que o amor de Cristo, a dependência de Cristo. Tem governo, Estado, pessoas que possam mandar em você. Elas acreditam que mandam, mas elas não mandam. Que quem manda você é propriedade particular de Cristo. Elas acham que te têm, mas elas não têm. Você é de Cristo. A última palavra vem dele. É ele que decide a sua vida, e não um ser terreno. Essa certeza é maravilhosa. É a maior certeza da minha vida. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Temeram ver ele em perfeito estado. A perda dos animais não teria sido nada em comparação com o que eles teriam recebido se tivesse aceitado a Cristo, o que eles não fizeram. Sabe, eu não faço, não sou, mas me incomodo se você fizer, se você aparecer, se o outro fizer, porque vai ofuscar. Mas com Jesus não tem isso. Como que se esconde uma candeia debaixo da cama. Não tem como, né? Independente da sua formação ou instrução, quando Jesus toca, é extraordinário o que acontece. Quando Jesus entra, tudo muda. O cenário muda, a vida muda, tudo muda. É esse amor que não dá para explicar. É essa sensação maravilhosa de que você está protegido, de que você está guardado, de que o melhor Deus já fez. Parece que você vai afundar, parece que nada está dando certo, mas parece que... Mas você sabe que no final vai dar certo. Porque o seu Pai, Ele faz o melhor para você. Essa certeza é maravilhosa. E eles, em vez de ter isso, eles tiveram medo. E não permitiram. Não permitiram sentir isso. Tiveram medo. E não permitiram sentir isso. E os que aquilo tinham visto contaram o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. A credibilidade a ponto de vista de que os criadores de porcos tinham testemunho todo o episódio da ação de Cristo na libertação dos demônios, a permissão para que eles entrassem nos porcos. Aquele que estava sendo possuído tinha uma legião dos demônios, tinha perdido a sua consciência, sua identidade, sua família, seu lugar. Quando perdemos quem somos, perdemos também da onde somos. Isso me faz lembrar não vou dizer o nome da moça, mas ela era uma colega e ela estava se evoluindo numa religião acho que era da Umbanda. Religião. E aí ela me chamou para ir junto. E aí chegou lá no lugar
Aí a menina falou assim, não, ela está desenvolvendo. Aí ela chegou lá, muito bonita ela. Aí ela falou assim, ela vai ficar aqui. E aí a pessoa que estava lá comandando pegou e chamou, virou ela lá no negócio. E a menina ficava assim, ó. Aí deram um cigarro para ela, deram um copo para ela. E ela ficou assim. E o que está acontecendo, cara? Aí ele falou assim para mim, não, é que o espírito quer acostumar com o corpo dela. E ela tem que se acostumar com o espírito. Foi, mas ela ficar quanto tempo assim? Ela está começando a se acostumar, deixa ela aí. Diz que ficou lá uns 30 minutos, quase 40 minutos. Demora para ela eu falei, desvia e foi embora. E aí eu preciso sair, e depois ela decide se ela vai ficar aí. Mas olha o sofrimento. Olha quanto a gente é enganado. Olha quanto engano. Quer dizer, a pessoa tinha que sofrer para estar recebendo aquele negócio. 40 minutos. Olha. Eu vi. Ninguém me contou. Eu vi. Ninguém me contou nada disso. Somos enganados pelo diabo dia a dia e não percebemos. Muitas vezes o diabo nos rouba ao longo dos anos. O que permitimos em nossa casa, na nossa casa, nas nossas vidas, não permita. Não permita. Tome posição, se levante, lute, se posicione, lute pela sua família, lute pelos seus. E começar a rogar que saísse dos seus termos. É notável eles pensarem mais nos corpos que na vida eterna de Cristo. Poderia ter cedido, e assim como a maioria da humanidade até hoje, viva o hoje e não importa o amanhã, e muito menos a eternidade. Se mostra por fora e se esconde por dentro. Coloca essa cara de palhaço para fora, para não ver o que realmente tem dentro. No filme Gladiador, relata o imperador que fura a faca todo o gladiador por dentro. Ele fura ele todinho, depois ele põe uma atadura nele, depois ele põe uma armadura. E aí ele põe para lutar com o imperador. Quando chega lá, parece que estão lutando de igual para igual, mas não estão, porque ele já furou ele todinho antes. Às vezes a gente está assim. Às vezes a gente está todo rasgado por dentro. Às vezes nos furaram tanto. Mas a gente está com a armadura lá, de que está tudo bem. Se a gente não entregar para Jesus as nossas feridas, as nossas dores, como que Ele vai sarar? Ele falou para mim, vem para mim os doentes, os cansados, os oprimidos, os abatidos. Mas a gente tem que entregar para Ele. Aleluia, Jesus. Se a gente não entregar, não vai fazer. 18. E entrando ele no barco, rogava que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Ele queria ir com Jesus e os discípulos. E isso não é de se admirar, porque quem é tocado por ele não quer estar em outro lugar que não seja com Jesus. Um amor único e maravilhoso, que não existe outro lugar que é estar nos braços de Jesus. E 19, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai lá na tua casa, para os teus, anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. O Senhor Jesus disse: vá contar as grandes coisas que o Senhor fez, a misericórdia e o amor. Todos ali já estavam acostumados com aquela imundície. Ele não era dono nem da sua vida, e meio às imundícies era só mais um acostumado com o que é ruim. Como engolimos lixo, sujeira ao longo dos anos que estão nos matando. Recentemente eu li
noticiário de uma senhora que ela era bilionária, que ela está presa agora, então acho que ela não é mais bilionária. E ela tinha casado 3 vezes e ela foi viúva 3 vezes. Ela foi viúva 3 vezes porque ela matava os maridos. E como os maridos eram velhos, ela dava veneno para eles. Só que ela dava venenos em pequenas doses. E aí, como eles já eram velhos, era como se eles tivessem tido parada cardíaca. Sabe? Se tivesse tido um AVC, parada cardíaca. Só que ela era um pouco mais novo, o quarto. E aí, como ele era mais novo, e ele fazia exercício, não surtiu o mesmo efeito, ele não morreu, foi para o hospital. E aí foi que descobriu que ela fazia isso com os outros. Às vezes as pessoas fazem isso com a gente, começam a dar veneno pra gente em doses pequenas. Presta atenção, é que a gente não venha comer veneno e morrer lentamente e não venha perceber. E para terminar, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis qual grande coisas Jesus lhe fizera e todos se maravilharam. Uma região a leste do Rio Jordão, um endemoniado que tinha uma legião se tornou um evangelista. Evidência, o conheciam anos e então podiam ver o que o Senhor Jesus havia feito para eles e na vida dele. Essa história de incontáveis milhões de legiões, grilhões, prisões, de morte para a vida, Jesus trouxe ele para uma vida. Quando ele entra, tudo se transforma. Ele traz da morte para a vida. Basta crer. Aleluia, Jesus. Se crer, ele fala. Meu esposo vai orar para essa final aqui. Depois nós vamos orar nas fotos, que é uma campanha de libertação, cura, restauração, avivamento. Então ele vai fazer a oração final. Aleluia. Vamos terminar o culto e logo depois vamos estar orando ali. Deus aí, com oportunidade de Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite de oração, Senhor Jesus. Nós estamos aqui diante de Ti, Jesus. Veja a Sua graça e Sua misericórdia. Sabemos, Senhor, que de nós mesmos não teríamos forças para nos libertar. De nós mesmos, Senhor, não teríamos condições de nos salvar. Porque a Bíblia diz que ao homem é impossível, mas a Deus todas as coisas são possíveis. O gadareno estava preso na legião do demônio. Ele não buscou a Deus, porque nem capacidade para isso ele tinha. Mas o poder de Deus o alcançou. E nessa noite a Tua palavra nos alcança, Tua misericórdia, Tua compaixão, o Teu poder, Jesus. E que nessa noite o Senhor traga transformação, libertação, mudança de vidas, mudança de histórias, daqueles que não Te buscam, Senhor, e que nem Te conhecem, mas o Senhor tem poder para abrir os olhos, para fazê-lo entender e para Te glorificar e Te buscar e Te seguir. Opera, Jesus, grandiosamente, Senhor. Trabalha mesmo nos corações, transforma as vidas, Senhor, pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Põe a fofinha aqui, uma cadeira para ela sentar aqui. Vem, fofinha.